padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, desejo de coração, copiosas bênçãos e graças de Deus para que seja muito abençoado o seu domingo, o domingo da sua casa, o domingo da sua família, o domingo, dia do Senhor, na nossa igreja, quando de modo todo especial somos chamados a nos congregar na comunidade de fé e proclamar a palavra santa de Deus. Assim como buscamos tantas outras coisas que nos fortalecem, precisamos buscar, sobretudo, a essencialidade da escuta da palavra de Deus, que é uma força que, se faltar, fraquejamos. Por isso, somos chamados a sentir a força da palavra de Deus, como Simão experimentou. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, para mostrar a nossa fraqueza, a fraqueza dele: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Nossa força vem da proclamação e escuta da palavra santa de nosso Deus, diariamente, saída do coração de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Precisamos, pois, irmãos e irmãs, beber diariamente desta palavra santa, como reflete nas homilias sobre o profeta Isaías, São Cirilo de Alexandria, um bispo. Ele lembra o profeta Isaías no capítulo 12, havereis de beber com alegria nas fontes da salvação. O profeta chama a água a palavra de Deus que dá a vida, e fontes os santos apóstolos e evangelistas aos quais acrescenta os próprios profetas. A salvação, portanto, é Cristo. Vós, diz o Senhor, que me alegrais ao reconhecer-me pela fé, Deus por natureza e Senhor de todas as coisas, recebereis em troca uma alegria espiritual e divina, bebendo nas fontes da salvação, isto é, de Cristo, palavra que poderá guardar-vos e fortalecer nesse testemunho. Com efeito, ele constitui os santos apóstolos, a respeito dos quais canta o bem-aventurado Davi: apareceram as fontes das águas e descobriram-se os fundamentos do mundo. As fontes das águas são os discípulos do Senhor que, na força do Espírito, fazem chover do alto a sua palavra sobre toda a terra. E são também os fundamentos do mundo. Cristo é a pedra escolhida, colocada por Deus Pai, segundo foi dito, como fundamento de Sião, ou seja, da nossa igreja. De fato, alicerçados sobre ele, por meio da fé, vamos sendo construídos até nos tornarmos um edifício espiritual, para formarmos um templo santo, para nos tornarmos morada de Deus no Espírito. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Sumindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus disse, porém, a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus, como somos chamados, você, eu, todos nós,
A nossa vida só se qualificará, amado e amada de Deus, na medida em que nosso caminho for uma experiência do seguimento de Cristo Jesus. Poderemos tentar tudo, nunca alcançaremos o que queremos. Poderemos ter todos os recursos, nos perderemos pelo caminho. Por isso é importante ver a força da palavra de Deus produzindo no coração de Pedro uma transformação e por ela Deus em Cristo que o escolhe, fazendo dele pescador de homens. O Senhor estava lá no lago. A multidão se apinhava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus, mostrando-nos que sem a escuta dessa palavra não teremos a sabedoria necessária nem a luz adequada para percorrermos o caminho. Os pescadores haviam ali desembarcado, lavavam as redes, e ali estava Simão. O Senhor então pede que a barca se afaste um pouco porque fazia aquilo que é importante, ensinava a multidão. Não conceitos, mas conceitos que se desdobravam numa compreensão que tocava o coração daquela multidão, compreendendo que Deus é a fonte e a referência fundamental. E aí o Senhor então diz a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão compartilha: fizemos isso a noite inteira, nada pescamos. O segredo está exatamente no que ele diz e que somos chamados a dizer numa confiança profunda. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Fizeram o que o Senhor lhes tinha recomendado. Era tamanha a quantidade de peixes pescados que as redes se rompiam. Fizeram até sinal para os outros companheiros para que viessem ajudá-los. Vieram a ponto de quase afundarem as barcas. Ao ver aquilo, Simão atirou-se aos pés do Senhor para dizer como devemos dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Reconhecer o nosso limite e abrir-nos pelo reconhecimento do nosso limite à ação da graça de Deus, que realiza em nós para além de tudo o que podemos imaginar. Simão e os companheiros dele, por causa da pesca, acabavam de fazer, se deixaram tocar. Ali estavam também Tiago e João, sócios de Simão, espantados todos. Mas o Senhor lhes diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Seremos fecundos, irmãos e irmãs, e corajosos na medida em que abrirmos-nos à graça de Deus. Oportuno, portanto, é acolher do comentário sobre a carta aos Gálatas de Santo Agostinho, quando ele diz, lembrando que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas com a intenção de fazê-los compreender que a graça de Deus neles atua de modo que não mais estão sob a lei. Ao ser proclamada a graça do Evangelho, não faltou quem dentre os judeus, mesmo se dizendo cristão, não tivesse entendido o imenso benefício da graça e teimasse em manter-se sob o jugo da lei, que o Senhor Deus impusera não aos servidores da justiça, mas aos servidores do pecado. Portanto, é a graça, pela força da palavra que nos vem, nos converte e nos abre o coração. Supliquemos a Deus, unidos à amada Mãe Maria, a graça de sermos obedientes e ouvintes como Pedro, para que o Senhor faça de nós o que Ele quiser, pela força do seu amor, da sua graça. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra.
Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira.